Então, se eu falo doença pulmonar obstrutiva crônica, veja que, né, é uma síndrome clínica, né, que pode acontecer com mais de uma doença. Então, a síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, que cursa, né, com obstrução de via aérea de forma de longa data, né? Crônico quer dizer de longa data, né? Então, como o paciente com DPOC, como eu falei, ele é retentor crônico de CO2, então o paciente ele vai ter os alvéolos dele distendidos, perda de estabilidade de elasticidade, como tem no slide. Perda de elasticidade, aumento de secreção mucosa, obstruindo pequenas passagens de ar. Destruição do tecido, né, o tecido inflamado, ele é distendido de forma crônica, ele vai ser substituído por tecido fibroso, né? Com perda da capacidade funcional, né? Então ele perde elasticidade. Tanto que o paciente com DPOC, muitas vezes, ele tem o tórax em barril, né? Ele tem o tórax em barril, porque a musculatura ela é tão forçada e músculo sendo estimulado, ele cresce, né? Ele aumenta de tamanho. Então, a musculatura torácica ela é tão estimulada que o paciente tem tanta dificuldade de respirar que a musculatura cresce, ele fica com o tórax arredondado. Por quê? Para compensar essa perda de elasticidade dos alvéolos, né? E a maioria das vezes DPOC é causado por tabagismo crônico, mas claro que tem outras causas, né? Então, os alvéolos pulmonares dilatados. Então, sempre que você lembrar de DPOC, lembre de alvéolo dilatado, alvéolo distendido, cheio, excesso de ar. Se você pegar aí pela própria etimologia da palavra, a palavra enfisema quer dizer presença de ar no tecido. Por exemplo, enfisema pulmonar, você tem um excesso de ar nos tecidos, pela distensão dos alvéolos, porque o paciente não expira bem, então ele acumula ar, ele acumula CO2. Né? Por exemplo, por que eu falo isso? Para lembrar de outro tipo de emergência, é outro sinal de emergência, claro que é de trauma, mas não só de trauma, que é o chamado efisema subcutâneo. Quando, por exemplo, o paciente tem trauma torácico, tem algum rompimento de alvéolo, tem alguma situação que exista ar no, por exemplo, tecido subcutâneo, que aí você palpa o tórax do paciente e você sente lá o ar passando pela musculatura, desprendendo os tecidos. A gente gosta muito de comparar como se fosse você pega aquele plástico novo que envolve eletrodoméstico, né, geladeira, por exemplo, tem aquelas bolinhas que você pega e amassa, né, e sai aquele barulhozinho, aquela crepitação ali acontece muito no enfisema, enfisema subcutâneo, porque você tem um ar invadindo o tecido, né? Então, se eu digo enfisema pulmonar, o que é que eu estou dizendo? Que o tecido pulmonar está com excesso de ar. O paciente não expira bem, a expiração normalmente é o dobro da inspiração, então, em termos de tempo, porque é a saída passiva do ar. Então, o paciente que tem DPOC, ele tem aumento do tempo expiratório, naturalmente. Ele passa mais tempo expirando. Por quê? Porque a via aérea está obstruída e a expiração é passiva. Então, ele retém CO2 de forma crônica, né? Perda de estabilidade, de elasticidade, causada pela destruição de suas paredes sem sinais de cicatrização. No estômago clássico, falta de ar. A passagem do ar na DPOC é dificultada pela inflamação e espessamento das mucosas, e claro que isso de forma crônica, né, inflamação crônica. As vias respiratórias ficam obstruídas pela expectoração e pelo pus, também nas situações de doenças inflamatórias, não somente no enfisema, né? A bronquite, né, essa inflamação e inflamação brônquica de forma crônica, né, que pode ser por infecção, né, normalmente infecção, causando aí essa inflamação e a crescente dificuldade de ventilação. Inalação de fumaça também é outra situação de emergência respiratória, que a pessoa, né, pode desenvolver a situação mais grave, que vai ser a queimadura de via aérea. Né? Então, inalação de fumaça, ela se tornou uma entidade clínica bem importante depois aquele incêndio na Boate Kiss, né? Que muitas pessoas não tiveram queimadura tecidual, mas tiveram queimadura de via aérea, né? Por exemplo, não foram abordadas, até pela quantidade excessiva de vítimas. E houve vítimas que morreram, né? Depois disso, porque houve um edema de via aérea, a pessoa, né, entrou em dificuldade respiratória e entrou em parada respiratória e infelizmente morreu, porque não foi abordada de forma correta. Então, inalação de fumaça, você tem no tratamento pré-hospitalar, por exemplo,
retirar a vítima da cena, né? Afastar o agente, o agente que está queimando ali, provocando inalação, levar a vítima para um ambiente arejado, né? Avaliar a vítima, fazer o ABCDE, em caso de queimadura de via aérea, por exemplo, queimadura de face, de pescoço, esse paciente ele tem que ser entubado, né? Mesmo que esteja consciente orientado, esteja saturando bem, mas esse paciente tem que ser entubado porque vai haver um edema de via aérea e se for tentar entubar depois que esse edema acontecer, é possível que não consiga, aí vai ter que partir para métodos mais invasivos, como, por exemplo, a cricotireoidostomia ou traqueostomia de emergência. Certo? Então, a vítima vai apresentar tosse, dispneia, irritação, inflamação de vias aéreas, olhos e nariz, né? Nos casos, tanto de inalação como queimadura de face, né? Face e pescoço, que já se configura como queimadura de via aérea. Outras causas, né? Inalação de gases irritantes ou corrosivos, como cloro, diversos ácidos e amoníaco, são produtos aí que causam inalação e intoxicação da vítima. Tratamento pré-hospitalar, né, nessas emergências aí, vai ser, se o ambiente onde a vítima se encontra for inseguro, removê-lo imediatamente do local. Lembrando que socorrista, né, profissional de enfermagem, socorrista que estiver trabalhando em serviços pré-hospitalares, não, o exemplo maior é o SAMU, né, mas existem outros serviços também. Socorrista não entra em área quente. Área quente, lê-se área com risco, né? Por exemplo, ela que estiver tendo um incêndio, um desabamento, né, alagamento, situações que risco de explosão são áreas quentes. Só quem pode entrar nesse ambiente é o bombeiro, né? Bombeiro porque ele tem material e tem treinamento para entrar em área quente, né? Então, o socorrista ele só aborda vítimas em áreas frias, né, áreas livres de risco. É tanto que a gente fala muito, né? Treinando o pessoal de enfermagem para atuar em atendimento pré-hospitalar, sempre tem que lembrar de segurança da cena, né? Se não lembrar de segurança da cena, você é reprovado, se for em um teste, por exemplo. Porque a segurança da cena é a primeira coisa que tem que se lembrar no ambiente pré-hospitalar, né? Realizar análise e avaliação, abordagem primária é a mesma coisa. Paciente de clínico vai ser ABCDE se ele responder. Se ele não responder, vai ser CAB. Se for de trauma, XABCDE, tranquilamente. E a avaliação secundária, sampler, como queira chamar. E tratar os problemas em ordem de prioridade, como eu estou falando isso desde o começo, né? E assegurar-se que o problema não é uma ovácie. É importante que vocês se liguem aí nessa sigla, né? Ovácie quer dizer obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que aí é o famoso engasgo, né? O engasgo é quando o paciente tem algum objeto, né? Seja um resto de alimento, peça de algum brinquedo, bom, qualquer dentadura, né? Prótese dentária, qualquer coisa que estranha que esteja obstruindo a via aérea. Então, adulto, por exemplo, você vai fazer a famosa manobra de Heimlich, né? A manobra de Heimlich, e tem todos os diferenciais, por exemplo, para idoso, para obeso, para gestante, para criança, para bebê, que aí a gente pode abordar isso em outro momento, tá certo? Pessoal, hiperventilação, lembrar de tanto hipo como hiperventilação, são sinais respiratórios, obviamente, mas não necessariamente ligados diretamente a causas respiratórias. Hiperventilação, por exemplo, vai ser o aumento da frequência respiratória, na prática, clinicamente falando, né, na abordagem clínica. Em termos de exame, né, como, por exemplo, gasometria arterial, você vai ver hiperventilação quando o paciente estiver expulsando demais CO2. Então, se ele estiver com CO2 baixo, ele está hiperventilando. Se ele tiver com CO2 alto, ele está hipoventilando. Hipoventilação na prática clínica vai ser o quê? Diminuição da frequência respiratória ou obstrução de vias aéreas, né? Então, hiperventilação vai ser o desequilíbrio orgânico das concentrações dos gases sanguíneos, né, CO2 e O2. Se você altera um, consequentemente, você altera o outro, porque por mecanismo de difusão, né, a troca gasosa fica prejudicada devido a respirações rápidas e profundas. Causas mais comuns: alterações metabólicas, como, por exemplo, cetoacidose diabética ou
a síndrome hiperosmolar não cetótica, né, que são descompensações aí do diabetes, alterações metabólicas, ou fenômenos emocionais, como ansiedade, angústia, estação mental, por uso de psicotrópicos, de modo geral, né, drogas. Então, veja que o paciente está hiperventilando, né, não necessariamente a causa respiratória, mas ele tem uma manifestação respiratória que você vai investigar outras causas, eu, inclusive, já tinha até falado nisso, né?